Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, Dom Rafael, Dom Pedro Alberto, Dom Abade e demais componentes da mesa, meus senhores e minhas senhoras. Eu começo por referir aqui digamos assim, esses paradoxos de que falou o meu caro Ibsen. Eu sou o português que cantei o hino da independência. E cantei pelo seguinte, porque o hino da independência, para além das frases que estão ali no hino da independência, no fundo, a independência de Brasil e Portugal nunca deixou que os nossos povos deixassem de ser irmãos. E eles são irmãos, sobretudo, na família real e na família imperial, que é a mesma Casa de Bragança. Então, acho que até neste momento do Brasil, que é o que eu vou falar aqui, o hino da independência tem um significado muito grande, porque não é apenas uma independência externa, mas é uma independência interna daqueles que estão querendo roubar o Brasil. Roubar o Brasil na sua essência, e é isso que eu vou tratar aqui. Talvez esse paradoxo também, Ibsen, seja que colocaram um português para falar sobre a crise do Brasil. Mas eu graças a Deus, vivo há muitos anos aqui, me sinto totalmente acolhido e sinto quase um brasileiro aqui no Brasil. E, além do mais, acompanho com muito interesse tudo o que acontece aqui, porque, como disse um historiador português, o Brasil é o lugar onde Portugal se excedeu a si mesmo. E, portanto, tudo o que acontece no Brasil é importante, a sério, para quem é português. Além disso, eu acompanho todo o desenrolar da situação brasileira sob a perspectiva de um grande brasileiro, que eu repito, tenho sempre a alegria de repetir isso em todas as palestras que faço, e que, infelizmente, é um pouco desconhecido no Brasil, é um pouco silenciado no Brasil, que é Plínio Corrêa de Oliveira, que em tantos dos seus escritos, em tantas das suas palestras, apontou sempre qual era o problema, e eu não vou aqui falar só do problema político, mas vou falar do problema psicológico que está por trás de toda essa crise que nós vivemos hoje em dia. Nós estamos no Rio de Janeiro. A mensagem que o príncipe Dom Rafael leu do seu tio Dom Luís falava exatamente da grandeza dos panoramas do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está junto ao mar, e quem vive junto ao mar já observou certamente o voo das gaivotas. As gaivotas têm um voo desafiante aos ventos, elas gostam de brincar com os ventos, e muitas vezes, sem sequer bater as asas, elas sobem, brincam com os ventos, até que, a um determinado momento, elas picam sobre as águas, às vezes revoltas, para pegar um peixe e depois voltam a subir. Eu diria que a palestra do meu caro Ibsen foi exatamente esse voo da gaivota, pelos grandes princípios e pelos grandes valores simbólicos, morais da monarquia. Eu agora sou obrigado um pouco a fazer a picar o voo da gaivota e ir para as águas revoltas da nossa política. É claro que não é tão bonito como ficar voando nas alturas. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Eu gostaria de começar pelo seguinte. Outro dia, num debate na internet, eu disse a um amigo meu o seguinte: impossíveis não há na história. Porque ele dizia assim, não, talvez a restauração da monarquia seja um impossível. Eu disse, esqueça isso. Impossíveis não há na história. Eu vou só dar dois exemplos muito próximos de nós. O nazismo prometia um império de 1000 anos. O nazismo conseguiu uma máquina infernal de guerra. Uma máquina que mudou completamente o conceito até da guerra, que envolveu populações, que em poucas horas ocupava países e os deixava subjugados. O nazismo tinha uma máquina de propaganda infernal também.
Entretanto, onde é que estão os 1000 anos do nazismo? Quem via o nazismo no auge do seu poder achava que seria impossível alguma vez aquele regime cair. Caiu. Não existem impossíveis na história. Depois de muitas décadas, a União Soviética também parecia impossível de ruir. O príncipe Dom Bertrand gosta de lembrar que nas primeiras comoções que levaram à ruína da União Soviética, na Praça Vermelha, havia bandeiras monárquicas. Havia monarquistas que estavam ali desfraudando algo que parecia impossível acontecer. A União Soviética ruiu. Putin continua a dizer que o maior desastre geopolítico do século XX foi a ruína da União Soviética. Também parecia outro impossível. Não existem impossíveis na história. Bom, e eu participo, graças a Deus, já há alguns anos destes encontros, e uma das preocupações que eu tenho sempre tido é lutar com uma dificuldade psicológica. Será que nós somos um monte de saudosistas reunidos numa sala, tentando resgatar uma coisa do passado que não tem mais significado no presente? E o que nós vimos sempre aqui é o seguinte: não, a monarquia é uma solução de futuro. Não é uma solução do passado, a monarquia é uma solução de futuro. Mas essa solução de futuro é enriquecida por um valor chamado tradição. E é por isso que ela é um valor de futuro. Porque ela não é uma aventura. A República é cheia de aventuras. A República é cheia de salvadores da pátria. Ainda agora conversava com o professor Nelson Gomes sobre esse assunto. O que é o presidencialismo? Uma sequência de crises e de salvadores da pátria. É uma crise, aí vem um salvador da pátria, é outra crise, vem outro salvador da pátria. Onde é que está a tradição nisso? Não está. Por que há estabilidade nas monarquias? Porque eles têm a tradição. O que é que nos vem desse passado? Vem-nos valores, vem-nos inspirações, vem-nos movimentos, vem-nos diretrizes, que influenciam as formas, não só no presente, mas as formas de viver no futuro. E isso o meu caro Ibsen expôs muito bem, é um conjunto de valores espirituais, morais, culturais, sociais, que nascem do passado e que têm uma forte influência, inclusive, na política. E ontem, após preparar a minha palestra, eu entrei na minha página do Facebook para ver alguma coisa e encontrei, a primeira postagem que eu encontrei é de um amigo meu chamado Ícaro de Carvalho, em que ele fazia um post que começava com uma frase de Chesterton. E essa frase eu achei tão interessante que eu a surrupiei aqui para a minha palestra. Chesterton dizia uma coisa impressionante. Tão forte é a tradição que as futuras gerações sonharão com aquilo com que elas nunca viram. Ou seja, a tradição é uma coisa tão forte que algo que a pessoa nunca viu, ela, entretanto, sonha com aquilo. E eu faço uma pergunta aqui. Por que a família imperial ainda exerce tanto fascínio? A Folha de São Paulo, numa dessas reportagens que nos últimos tempos encheram os jornais sobre a monarquia, até um pouco ironicamente, intitulou a sua matéria como O Império Contra-Ataca. É claro que era uma ironia, mas eu pergunto o seguinte, mas o Império Contra-Ataca com quê? Com armas? Não sei, acho que não, né? Com dinheiro? Acho que ainda menos, né? Com poder? Qual é o poder que tem a família imperial hoje? Nenhum. Então por que ela exerce fascínio? Por que ela continua a fascinar as pessoas? É porque ela tem uma forte ação de presença na sociedade. E essa ação de presença é porque ela é portadora de um bem inestimável que é a tradição. É por isso que as pessoas olham para os príncipes e veem o seguinte, não são apenas estes indivíduos. Esses indivíduos são portadores de uma história. Esses indivíduos são portadores de uma tradição, são portadores de valores, são portadores de uma relação com o país que é íntima. E eu diria que é familiar.
porque só há verdadeiro progresso de um país, seja material, seja espiritual, se ele for um harmônico desenvolvimento com relações com o passado. Eu dou um exemplo. Um rio. O Brasil, nessa matéria, é o país que tem tantos e tantos rios majestosos, mas eu vou falar do Amazonas. Há quantos séculos o Amazonas joga aquelas quantidades impressionantes de água no mar por segundo? A água que é jogada ali nunca mais volta ao rio. É outra água que está ali. Portanto, nunca é a mesma água que está sendo jogada no mar. Entretanto, há séculos que nós falamos do Amazonas, porque aquele Amazonas é uma coisa só. Isso é o símbolo da tradição. Não há estagnação. Na tradição não há estagnação. Há uma continuidade sempre em movimento e sempre indo para o futuro. Isso é o exemplo que se pode tirar, por exemplo, do Amazonas. Bem, mas eu estava falando dos impossíveis. Eu, concretamente, considero que nós, neste momento no Brasil, estamos vivendo um impossível. O meu caro Ciro Davino ainda há pouco dizia o seguinte: quem, como nós, participou dos primeiros encontros aqui, que era pouca gente, alguma vez acreditaria que o interesse pela monarquia ia ser tão grande nesse momento? Eu pergunto o seguinte: há um ano atrás, quem diria há um ano atrás que neste momento de hoje, grandes jornais internacionais como Financial Times, como Wall Street Journal, descreveriam a crise brasileira nos seguintes termos: uma presidente sofre processo de impeachment e jovens nas ruas pedem a monarquia. Essa é a síntese que um desses grandes jornais fez da situação brasileira. E a fotografia era um jovem com uma bandeira do Império nas costas. Eu pergunto o seguinte: se há um ano atrás nós disséssemos que isso ia acontecer, alguém ia acreditar? Pois é, nós estamos vivendo nesse impossível. Isso está acontecendo. E a minha palestra é exatamente tentar explicar qual é o fenômeno psicológico que me parece a mim haver nesse momento para ver esse despertar pela monarquia. Eu vou dizer mais. Quem é que diria há um ano que, no dia em que o Brasil conheceu os áudios que revelavam as entranhas mais podres da República, em que uma presidente e um ex-presidente tramavam um crime, em que a população saiu espontaneamente às ruas em muitas cidades e, portanto, também em Brasília, quem diria que naquela noite a bandeira do Império ia tremular por várias horas diante do Congresso Nacional? Tremulou. Por quê? Porque houve dois jovens que, sem articulação nenhuma, hastearam essa bandeira. E aqui eu faço até um parênteses. A história é cheia de atos simbólicos. Dizem que quando as turbas revolucionárias entraram em Versailles, havia um homem que, na igreja de Versailles, tocava no órgão o Dies Irae. Essa famosa composição que fala da ira de Deus, que fala do rei de tremenda majestade, que virá julgar. Esse homem fazia uma espécie de interpretação simbólica do que estava acontecendo ali. Depois, no maio de 68, na revolução do é proibido proibir, jovens subiram na Catedral de Notre-Dame e ali hastearam uma bandeira negra do anarquismo. Era um símbolo. Era o símbolo da desordem moral, da desordem política, da desordem económica, que era erigida no alto de um símbolo que é o símbolo da ordem, da espiritualidade e de uma civilização que é a civilização cristã. Portanto, a história é cheia de atos simbólicos. Eu diria o seguinte: no Congresso Nacional, quando essa bandeira foi hasteada diante do Congresso Nacional naquela noite em que, digamos, a podridão da República estava aos olhos de todos, eu tenho a impressão que aquela bandeira não era apenas uma bandeira ali, era um símbolo.
era o símbolo da legitimidade contra a ilegitimidade. Ela pairava serena sobre tudo aquilo, como que contemplando aonde o golpe, sim, esse aí verdadeiro, o golpe republicano estava desfechando. Estava despechando naquela vilipêndio das instituições, naquele desprezo pelos brasileiros. E ali, calmamente, ela pairou durante muitas horas, como que a relembrar aquilo que nunca devia ter sido afastado. A relembrar um regime que não devia ter sido derrubado, a relembrar uma família que não devia ter sido banida do Brasil. Eu friso uma outra coisa aqui, que é, nesses impossíveis, friso um outro aspecto. Outro dia, entrei na página de alguém nas redes sociais, era um jovem que dizia o seguinte: sou um recém-convertido à monarquia. Essa ideia é interessante, sou um recém-convertido à monarquia. Agora eu desejo literatura para me aprofundar nas ideias da monarquia. Ou seja, ele era um recém-convertido, mas ele precisava de literatura. Por quê? Porque ele tinha tido uma espécie de intuição. Antes da leitura, ele tinha tido uma espécie de intuição. Ele tinha percebido que a monarquia representa algo na ordem dos símbolos, na ordem da transcendência, que é algo que dá para perceber, mesmo sem ter lido sobre isso. E depois ele queria se aprofundar. Eu creio, e já disse isso numa palestra que fiz para um grupo brilhante de jovens chamado São Tomás Moros, em Fortaleza, eu disse isso, que esse fenômeno tem se acentuado muito nos últimos 2, 3 meses. Muitos jovens que nunca tinham pensado nisso. E o interessante é que são muitos jovens que nunca tinham pensado sequer em monarquia. Agora se pergunta o seguinte: e por que não a monarquia? E por que não a monarquia? Bom, eu faço agora pico mesmo, o voo da gaivota sobre as águas revoltas. Eu passo agora para uma análise sintética do que me parece que está ocorrendo no Brasil. O que é que nós temos no Brasil? É uma crise política? É uma crise econômica? É uma crise político-partidária? Eu converso com muitas pessoas da Europa e tenho dificuldade de explicar às pessoas da Europa o que é que está ocorrendo no Brasil. É difícil. Como é que se vai explicar que multidões saiam às ruas indignadas com o governo e terminem afastando a presidente com um tchau, querida? Como é que você explica isso? É um pouco difícil você explicar isso. Se você vai ver a coisa na Ucrânia, os sujeitos se batiam, se quebravam, etc. Aqui não. Tchau, querida, não apareça mais, está resolvido. Como é que você explica isso? É difícil. É difícil. Bom, eu vou fazer uma tentativa de sintetizar a situação atual para eu poder tentar dar uma interpretação. Em 4 pontos, o que é que está ocorrendo no Brasil? Muito, muito resumidamente. Neste momento, nós temos uma presidente afastada durante um processo de impeachment e que aguarda o julgamento final desse processo. Ponto 1. Ponto 2. Esse desfecho, para mim, e para quem lê com toda a atenção os jornais, não é fruto da questão política. Não é fruto das articulações partidárias. Essas articulações partidárias e políticas foram frutos de uma reação que houve nas ruas. Leiam os jornais em fevereiro, março. Leiam. Está lá dito, não haverá mais impeachment. Já tinha sido feito um acordo. É só ler. Portanto, o que aconteceu no Brasil foi fruto de uma reação das ruas. Terceiro ponto. Essa reação das ruas teve aspectos totalmente inéditos sobre os quais eu pretendo falar daqui a pouco. Quarto ponto. No meio dessa reação, ressurge e desponta vigoroso o sentimento monárquico. Poderíamos falar de um imaginário que vai sendo construído. E esse imaginário
é lento. É lento no seguinte sentido, não é de hoje para amanhã, mas há 2 meses atrás ou há 3 meses atrás, ninguém diria que ele teria a força que ele está tendo nesse momento. Por que é que acham que grandes meios de comunicação, El Mundo da Espanha, La Terceira do Chile, Wall Street Journal, Financial Times, todos esses jornais vieram procurar os príncipes, vieram procurar em concreto Dom Bertrand? Por quê? Eles vieram procurar porque eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo. Bom, então eu me debruço agora sobre, concretamente, a situação política deste momento. Eu não vou falar agora de delações, como as deste fim de semana, que mostram a participação pessoal da presidenta em muitos crimes. Não vou falar disso. Mas eu vou ressaltar um fato extremamente grave, que vai ser uma lupa para nós vermos o que ocorre no Brasil. Talvez, para muitos que não acompanham com tanta assiduidade jornais e também no tumulto de todas as coisas que vão acontecer, de cada dia nós temos uma novidade escabrosa, né? A República é fértil, é fértil. É fértil em escândalos, é fértil em aberrações, ninguém pode dizer que não. Se houvesse um PIB dos escândalos, a República estava altamente cotada, né? Bem, mas eu digo o seguinte, no meio dessa convulsão destas últimas semanas, talvez tenha passado despercebida a muitas pessoas um fato extremamente grave. No dia 17 de maio, portanto há poucas semanas atrás, o Partido dos Trabalhadores lançou uma nota que é o mea-culpa pela situação. Mea-culpa, né? Mea-culpa costuma ser a minha culpa, o que é que eu fiz de mal. Bom, o meia-culpa do PT é o seguinte, nós erramos porque não assaltamos o poder. Nós erramos porque não controlamos as Forças Armadas. Nós erramos porque não controlamos o Ministério Público. Nós erramos porque não controlamos a Polícia Federal. Isso é extremamente grave. Quando um partido faz um meia-culpa porque ele não assaltou o poder, isso é extremamente grave. Isso gerou mais do que isso, nessa nota, o PT lamenta que os tanques não tenham saído às ruas para reprimir as pessoas. Eles que falam contra a ditadura militar queriam os tanques e as Forças Armadas na rua. Eles que falavam de golpe queriam um golpe institucional. Bom, isso foi tão grave que o jornalista Merval Pereira escreveu um artigo no Globo, o professor Yves Gandra Martins escreveu outro artigo no Globo também, mostrando a gravidade dessa nota, e o Estado de São Paulo publicou um editorial intitulado O Projeto Totalitário do PT. O artigo do Merval Pereira diz o seguinte: a nota do diretório do PT revela planos de controle do Estado. O próprio Diretório Nacional do PT soltou uma nota oficial que revela os planos mais recônditos. Esses comentários irritaram setores das Forças Armadas e confirmam que o partido sempre pensou em controlar o Ministério Público e a Polícia Federal. O professor Yves Gandra escreveu um artigo em que ele diz o seguinte: o PT não acredita na democracia. Bom, mas todos aqueles que nós dizíamos isso, éramos considerados um pouco lunáticos. Éramos considerados um pouco teoria da conspiração. Mas os fatos estão aí. E não vieram pela boca de ninguém, vieram pela boca dos interessados. O editorial do Estado de São Paulo, o projeto totalitário do PT, é gravíssimo. Mostra o seguinte, que no fundo o PT revela que ele nunca acreditou na democracia, que ele usou a democracia para implantar no país um projeto totalitário de poder e nunca mais sair do poder. Eu não vou ler aqui o editorial porque demoraria tempo e não é muito tempo que eu disponho. Bom, este, para mim, é o fato próximo mais grave e que, como usando a expressão do Merval Pereira
jornalista Marval Pereira no Globo, revela os planos mais recônditos do PT para o país. Bom, como eu disse, isso serve como um binóculo em que nós pegássemos um binóculo, essa nota do PT serve como um binóculo em que nós discerniríamos todo um panorama daquilo que aconteceu no país nestes anos. Na palestra brilhante do meu amigo Ibsen Noronha, ele falou de Maquiavel e do príncipe. O príncipe Maquiavel, no fundo, é a ruptura com a ideia do príncipe cristão. É a ruptura fundamental com aquela concepção do poder em que no alto há uma cruz. Bom, agora vejam o seguinte, essa ruptura é tão forte que séculos depois Gramsci usa o Príncipe de Maquiavel e a leitura do Príncipe de Maquiavel para fazer a interpretação do moderno Príncipe de Maquiavel, que seria o partido hegemônico que vai controlar o país. Vejam bem, ele, Gramsci, um homem que não se pode negar a inteligência, percebe que aquela ruptura de séculos atrás tinha um fim, e esse fim é o moderno príncipe, que é o partido. Ora, nós estamos assistindo, e assistimos nesse extremo da aberração da República, o príncipe moderno, o moderno príncipe de Maquiavel, tentar subjugar o país. Essa é a concepção gramsciana que esteve por trás dessa tentativa ditatorial do PT. Eu faria uma descrição rápida desse processo para nós podermos entender. Eu não sou daqueles que reduz os males do Brasil à era do PT. Pelo contrário. Eu acho que, pelo menos, para falar proximamente, pelo menos, desde a Constituição de 88, a classe política vem encaminhando o Brasil para para um polo que ela não quer. Ao PT coube ser o final desse processo. Com idas e vindas, eles foram o final e o extremo desse processo. Eles ficaram 13 anos no poder, eles gostariam de ter ficado muito mais, eles gostariam de nunca mais ter saído do poder. Também não é uma invenção, é só ler as coisas que eles dizem. O próprio José Dirceu, no dia da posse dele, em 2002, diz isso. O nosso projeto é para 30 anos. É um projeto socialista para 30 anos. Está lá no discurso de posse dele. Bom, então, esse processo é apresentado como a radicalização da democracia. Cuidado com essa expressão, porque quando se fala muito em radicalização da democracia, nós estamos, na realidade, falando do populismo. Estamos falando do assalto às instituições e estamos falando do não respeito a nenhuma regra moral, ética no comando do Estado. Bom, esse projeto é um projeto que atingiu a política, a economia, as relações sociais, a arte, a moral, etc. Eu vou fazer um resumo, muito resumitivo, do que é que me parece que foram esses 13 anos de PT, que são uma continuação do que a classe política vinha preparando para o Brasil. E vejam bem, nós assistimos a 13 anos de PT por quê? O PT é um partido minoritário. Porque a classe política colaborou e foi cúmplice com esse projeto. Desculpem se não concordam comigo, mas a oposição também foi cúmplice com esse projeto. A oposição, de oposição, tinha só o nome, e com milhares de aspas pelos lados. Bom, eu vou então dar por pontos. Socialmente, houve uma promoção, e eu queria mostrar o seguinte, tudo o que eu vou dizer é um atentado contra o Brasil, é uma destruição do Brasil e uma tentativa de arrebentar com os seus fundamentos. Social, rupturas classistas, rupturas raciais. As rupturas raciais estão de tal modo que o senhor prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, quer estabelecer um tribunal racial para ver se a pessoa realmente pode ou não se classificar como tendo direitos a cotas. Não sei se sabem o que é essa aberração.
Mas nós estamos chegando a isso. Acham que essa é a concórdia que os brasileiros habitualmente vivem? É com tribunais raciais? Pois é, o PT está querendo fazer isso. Os movimentos ditos sociais que lançam incerteza sobre o direito de propriedade, em nome do social, atentam continuamente contra a coletividade e contra o bem que a propriedade traz em si. Justiça. Uma justiça cada vez mais lenta e cada vez mais submissa a uma agenda politicamente correta, que beneficia o criminoso e pune as pessoas de bem. No ponto da educação, introdução nos currículos escolares de visões marxistizantes, decomposição dos estudos e degradação da língua. Subtração do poder paterno e introdução de uma nova moral a ser imposta pelos currículos escolares. A luta contra a ideologia de género que se espalhou pelo país é a prova disso. Quer dizer, o Estado impondo uma doutrina aberrante da moral e aberrante do direito natural nas escolas. Do ponto de vista moral, a introdução de códigos de ética anticristãs. Claramente, eu falo de aborto e falo de outras coisas. Na saúde, nós temos a contratação dos escravos cubanos para virem ser aqui, para virem atuar no Brasil. Mas houve pessoas que pararam apenas nessa questão de ser contratados, de ser, no fundo, um contrato de escravos. É uma coisa gravíssima. É um contrato ideológico, uma nação que mantém escravos os seus habitantes e vende como mercadoria para um outro país. Mas não é só isso. É que esses médicos cubanos, como muita gente disse, eram pessoas que não eram formadas em medicina. Mas eles eram formados em quê? Numa concepção nova, anticapitalista da medicina, que, no fundo, é uma espécie de curandeirismo um pouquinho mais habilitado, né? Então, isso é que portanto, a introdução desses médicos cubanos vinha com muitas coisas no seu bojo. Do ponto de vista econômico, nós tivemos um supremo desastre econômico. Por quê? Muitos autores e especialistas em economia dizem porque o governo assumiu uma teoria socialista da economia. Cada vez mais impostos, cada vez mais o Estado interventor. Não se esqueçam o seguinte, a Presidente Dilma chegou a fazer um discurso em que ela disse o seguinte: nós vamos decidir as empresas que vão exportar ou não vão exportar. Não sei se percebem qual é a loucura disso. É acabar completamente com o livre mercado, com a liberdade da propriedade, etc. É o Estado que vai dirigir tudo. Bom, nós estamos vendo o buraco econômico em que está o Brasil. Do ponto de vista da soberania, nós tivemos uma ruptura efetiva da unidade territorial do Brasil, com a formação de territórios quilombolas, territórios indígenas. Não se esqueçam o seguinte, houve brasileiros expulsos pelas autoridades do território brasileiro. Os fazendeiros de Roraima, por exemplo. Em nome de uma reserva indígena, brasileiros foram expulsos do seu território. É grave. Isso é extremamente grave. Isso quebra a unidade de um país. Quando brasileiros podem ser expulsos da sua própria terra. Do ponto de vista diplomático, eu também conversava há pouco com o professor Nelson Gomes, que falava do que era a excelência do serviço diplomático no Brasil, do que era o prestígio do Itamaraty. Eu não vou fazer aqui um julgamento meu, vou ler 4 linhas de um editorial do Estado de São Paulo que resume bem ao que é que ficou reduzida a diplomacia no tempo do governo do PT. Uma assombrosa época em que o Itamaraty se viu reduzido a um diretório do PT, servindo somente aos propósitos do terceiro mundismo de seus ideólogos, condenando o Brasil ao isolamento na companhia dos bolivarianos. Isso aqui é a definição da diplomacia feita pelo Estado de São Paulo. Bom,
Do ponto de vista político, nós tivemos a destruição da política, porque tivemos a cooptação e desmoralização de todas as instituições, instauração da corrupção no coração do Estado. O que dizer de um Congresso que é comprado? Isso é a desmoralização da política. Porque se um Congresso que representaria o povo na democracia é comprado, o que é que existe de política? Nada. Um judiciário altamente comprometido, inclusive nos famosos grampos em que nós ouvirmos frases pouco lisonjeiras aos nossos Supremos Tribunais. Eu recordo aqui a entrevista do ministro Marco Aurélio de Mello, no Roda Viva, em que ele, um pouco ufanamente, perguntou para o jornalista José Neumann: mas o senhor não confia na nossa Suprema Corte? E o José Neumann disse: não confio. E se eu quisesse ser julgado e ter a minha impunidade, caso eu cometesse algum crime, garantida, eu pedia para ser julgado pelos senhores. Agora, sabem o que é grave nisso? É extremamente grave que um Supremo Tribunal, que devia ser a Suprema Corte da Justiça, seja considerado assim, porque o que o jornalista José Neumann disse, no fundo, é o sentimento de muitos brasileiros. Isso é grave. Isso foi destruído por quê? Por essa desmoralização das instituições. Por fim, eu falo da corrupção. Muitas pessoas falam da corrupção, como tudo se reduzisse à corrupção, e como se a corrupção fosse uma coisa que todo mundo faz. É uma coisa que todo mundo faz. Sobretudo, infelizmente, muita gente faz na política. Mas não confundamos, como se diz no velho português, alhos com bugalhos. Porque, na realidade, o que nós assistimos foi uma corrupção ideológica. Foi uma máquina gigantesca de corrupção ideológica que visava destruir os fundamentos do Estado e assegurar um projeto de poder totalitário. Foi isso que foi feito. Acham que é impunemente que se acaba com uma empresa como a Petrobras? É muita coisa. A Petrobras era uma espécie de orgulho nacional. Era uma espécie? Não, era um orgulho nacional. Como é que se destrói uma empresa assim? É a única? Não. O Estado foi todo tomado por essa máquina de corrupção ideológica. E mais, essa máquina de corrupção ideológica tornou o Brasil sustentáculo de ditaduras. Isso virá muito mais a público quando se abrirem as caixas do BNDES. Bom, por fim, eu falo agora de um aspecto moral, psicológico e político também, mas com uma forte carga psicológica. O que é que os grampos que vieram a público revelaram? Revelaram não apenas uma organização criminosa, tramando coisas, mas revelaram o submundo da moral, do trato da coisa pública. E eles revelaram a antiestética do poder. Ninguém imagina que os ocupantes do poder tenham no trato da coisa pública aquela baixaria. Isso nos atinge a todos. Por quê? Porque todos os que são brasileiros pensaram o seguinte: o Estado está na mão dessa gente? O Estado está na mão de uma gangue moral, imoral, de uma gangue que considera a política dessa forma. Isso é desmoralizante para todos os brasileiros. Eu estou falando tudo isso pelo seguinte: isto tudo forma um quadro que nas cabeças das pessoas vai sedimentando. E a um certo momento vai ter um efeito. E é o que eu defendo aqui. Nós estamos assistindo a uma transformação temperamental, sociocultural, com efeitos políticos no Brasil. As sociedades têm um caminhar que nós podíamos comparar ao caminhar do espírito humano. O espírito humano não é imediato em tudo. E as sociedades também não são imediatas em tudo. Até, muitas vezes, elas são mais lentas do que o espírito humano. Vamos considerar, por exemplo, Santo Agostinho.
e a sua conversão. Por que a conversão de Santo Agostinho não foi do dia para o outro? Não, demorou anos e anos e anos. Por quê? Porque houve um caminho espiritual, houve um caminho psicológico na alma de Santo Agostinho. E ele o descreve muito bem e com riqueza de detalhes nas Confissões. As coisas humanas não são imediatas. E nas sociedades há esses movimentos assim também. Eu agora falaria de alguns aspectos das grandes manifestações que houve no Brasil. Havia muitos profetas da desgraça que diziam o seguinte: no Brasil nunca vai acontecer nada. O Brasil está dormindo, é um gigante adormecido. Eu nunca concordei com essa tese e em muitas palestras disse que essa tese era falsa. Por quê? Porque uma das coisas que essas pessoas não sabiam interpretar é o silêncio de muita gente. Nunca confunda silêncio com inércia. Muitas vezes o silêncio é onde está alimentando uma grande reação. Foram, portanto, milhares de inconformidades, de insatisfações, de descontentamentos, de oposições que foram se montando como um coral no fundo do mar. E esse coral, a uma certa altura, veio à tona. E contra ele se estratelou o navio, que era o petismo, que era isso. Eles não viram. Eles julgavam que nada estava acontecendo, mas no fundo dos mares estava subindo um coral que era o coral de todas essas indignações e inconformidades. Eu não sei se fizeram esse exercício, mas eu fiz. Eu fui a várias das manifestações, fiz questão de ir sozinho para ficar analisando as pessoas e ficar vendo as pessoas, as reações das pessoas. E eu me perguntava o seguinte: se eu me cruzasse na rua ou encontrasse esta pessoa que está ao meu lado numa loja, eu diria que ela estaria aqui nessa manifestação? Talvez não. Mas ela está. E como ela estão milhões e milhões de pessoas. E, segundo cálculos, dizem que, por exemplo, na Paulista, na última manifestação, mais de 1/3 das pessoas, daquele 1,5 milhão de pessoas, nunca tinha ido a uma manifestação na vida, confiando nas pesquisas. Porque as pesquisas são sempre um tanto duvidosas, não é? Mas quais são as notas que eu gostaria de destacar aqui e pelo qual eu digo que é exatamente essa transformação temperamental, sociotemperamental que nós estamos assistindo no Brasil. Primeira nota: cordialidade absoluta. Como é que milhões de pessoas vão às ruas? Quem tem um pouco de experiência, eu por acaso já tinha tido em manifestações políticas, em outros locais, etc. Quem é que fala de multidões que vão à rua em paz? Normalmente isso não existe. Me digam qual foi o incidente, um único incidente que ocorreu pelo Brasil inteiro. Porque se fosse uma manifestação só num local, digamos que seria compreensível, mas não. Foi Copacabana cheia com 1 milhão de pessoas, foi a Paulista com 1,5 milhão, foi Brasília, foram 200 e tantas cidades pelo Brasil inteiro, não houve um incidente. O que é isso? Desculpem, mas eu vou lhes dizer uma coisa. Eu assisti a cenas na manifestação, eu comentei com pessoas disso, em que pessoas se tratavam com mais cordialidade do que elas se tratariam no dia a dia. O que é isso? Isso, eu dou importância a isso, porque isso é uma manifestação do espírito brasileiro. Isso é uma manifestação de uma mudança na sociedade. Bom, eu vou dizer mais. Houve um dia em que essas manifestações não foram convocadas. Quando os grampos foram revelados, as pessoas saíram espontaneamente às ruas. Ora, não precisa conhecer muito sobre agitações, sobre tumultos políticos, para saber que quando uma massa de gente sai às ruas espontaneamente, indignada com o fato daquela gravidade, podia dar tumulto, mas não deu. Houve manifestações também em muitas cidades espontaneamente e não houve um tumulto. Por quê? Isso é uma coisa que merece uma análise sociológica. Bom, outro aspecto muito importante.
as ruas se ornaram do verde e amarelo. A cor oficial dessas manifestações foi o verde e amarelo. A cor oficial dessas manifestações foram as cores do Brasil. O jornalista Celso Ming, do Estado de São Paulo, fez um comentário que eu achei de extrema importância, e ele, que é um comentarista econômico, fez esse comentário. Uma grande transformação ocorreu no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que foram às ruas assumiram para si a cor da nação, que é o verde e amarelo. E o governo, que é o representante oficial da nação, ficou reduzido ao vermelho. Não sei se percebem o que é que isso quer dizer. O natural é que o governo fosse o detentor do verde e amarelo. Não foi, foram as ruas. Bom, outro aspecto muito importante. Nossa bandeira jamais será vermelha. Isso mostra que as pessoas tinham noção de que em causa não estava apenas uma questão de corrupção, nem estava apenas uma questão econômica, estava em causa um Brasil verdadeiro e um Brasil falso. Quem diz, nossa bandeira jamais será vermelha, quer dizer o seguinte, nós não queremos perder a nossa identidade. Nós queremos que o Brasil continue a ser verde e amarelo. O que mais me impressiona nisso foi o seguinte, como eu disse, fui a várias manifestações, só fui em São Paulo, que era onde eu estava, portanto, mas conversei com pessoas de várias partes do país e esse fato ocorria também. Como é que tantos jovens bradavam isso? Nossa bandeira jamais será vermelha. Isso parece uma contradição. Se nós pegarmos todos os jovens que estavam na rua, eles todos os dias são doutrinados nas escolas e nas universidades com teorias marxistas. Como é que uma multidão de jovens doutrinados continuamente vai às ruas e diz nossa bandeira jamais será vermelha? Não sei se já pensaram nisso. É uma coisa impressionante. Bom, o hino nacional, outro aspecto muito importante, o hino nacional era tocado e as pessoas se portavam diante do hino nacional quase como se fosse o hino oficial daquelas manifestações. E as pessoas se portavam com um respeito único diante do hino nacional. Bom, e por fim, eu destaco uma frase sobre a qual até fiz essa palestra no Nordeste, que eu considero a frase mais impressionante que foi dita nessas manifestações. Eu quero o meu Brasil de volta. O que é isso? Como é que alguém pode dizer o seguinte, eu quero o meu Brasil de volta? Que sentimento de pertencência é esse em que uma pessoa sente pertencendo a um país e ao mesmo tempo que esse país lhe pertence? Isso é uma coisa extremamente profunda. E, portanto, se as pessoas estavam dizendo eu quero o meu Brasil de volta, elas estavam dizendo o seguinte, o meu Brasil está sendo roubado. O meu Brasil está sendo surrupiado por uma força interna que age como se fosse uma força externa. Esse sentimento, quero o meu Brasil de volta, é propriamente o sentimento de identidade. E é exatamente aqui que eu passo para a questão do ressurgimento do sentimento monárquico. É um ressurgir que não é imediato, mas que vai crescendo. Esse querer o seu país de volta, em muitos espíritos, começa a tomar uma nova forma. E essa nova forma é o seguinte, eu só terei completamente de volta o meu país, o meu Brasil, quando voltar à monarquia. Para muita gente é intuitivo, para muitos jovens é intuitivo, e por isso, acho eu, que está crescendo esse sentimento da monarquia. Eles percebem que a República, no fundo, foi espúria e começou por roubar esse Brasil. E ela agora está chegando aos seus últimos estertores. Houve o impeachment. Eu não acho que o impeachment encerre essa crise. Aliás, o Bruno Garchagen ontem publicou na página dele uma frase muito interessante que eu
gostaria de ler aqui, porque sintetiza muito bem a questão do impeachment. Ele diz o seguinte: o impeachment não salvará o Brasil da sua classe política. Não salvará a sociedade brasileira de si mesma, nem a absolverá de suas escolhas erradas. A República Presidencialista brasileira é uma sucessão de erros, de golpes, de intervenções e do desenvolvimento de uma tradição política autoritária. Eu acho que está muito bem resumido pelo Bruno, que é uma pessoa que muita gente conhece aqui e que sabe que tem simpatias pelas ideias monárquicas. Bem, esse ressurgir de que eu falei, esse sentimento de querer o Brasil de volta, tem algo fundamentalmente para mim, de divisão entre a concepção de massa e de povo. A concepção de massa é uma coisa, é o que nós estamos vivendo nessa famosa democracia das massas. O sentimento do povo é exatamente o que a monarquia transmite. É um conjunto de pessoas, como Dom Bertrand gosta de ressaltar, que tem um destino comum a seguir. A jornalista Mariana Godoy, todos os dias tem publicado frases da entrevista de Dom Bertrand, e uma das que ela destacou foi essa, exatamente, esse sentimento de um destino comum a seguir. Bom, a República considera os indivíduos só segundo o ponto de vista dos números e das eleições. Vejam, toda a discussão política, o que é? Nas próximas eleições, quem vai ser, quem não vai ser? Quem é o próximo salvador da pátria? Quem é o próximo? Já tivemos vários, quem é o próximo? Tudo se reduz a porcentagens, fulano tem 20%, o outro tem 15%, o outro não sei o quê. Mas um povo é isso? Um povo são números. Um povo são... Onde é que estão as aspirações pelo Brasil? Onde é que estão as aspirações culturais? Onde é que estão as aspirações morais? Porque o Brasil é reduzido a números. O sufrágio universal, que pode ser necessário para muitas coisas, realmente exprime a vontade de um povo? Façam as contas das últimas eleições. Façam as contas e vejam as abstenções, vejam tudo isso e vejam que porcentagem do Brasil escolheu ou não escolheu, não é? Eu não vou entrar aqui em outros problemas de urnas e outras coisas mais, mas escolheu a Presidente Dilma Rousseff. É o povo. É um sentimento, realmente você exprime o seu sentimento num voto apenas. Se são todos iguais no número, iguais no voto, isso é uma massa. Isso não é um povo. Então, o que é que nós temos? Nós temos um sistema que confere apenas a maiorias formadas não sei de que maneira, por propagandas de não sei de que modo. O destino do país fica nas mãos dessas maiorias, minorias, obtidas através do voto. E os outros, como se diz em Portugal, amocham com a escolha dessa pseudo-maioria. O Papa Pio XII tem um trecho em que ele fala muito bem disso, em que ele diz o seguinte: por toda a parte, a vida das nações está desagregada pelo culto cego do valor numérico. O cidadão é apenas um eleitor. Ora, na monarquia, o cidadão não é apenas um eleitor. O cidadão é outra coisa. Vejam as relações que, por exemplo, Dom Pedro II tinha com os brasileiros. Desde uma simples escrava que ia levar os frutos que produzia na sua terra até aos titulares do império, vejam as relações que ele tinha. Eram as relações de número, eram as relações do cálculo de uma eleição. Ora, neste quero o meu país de volta, começa a haver exatamente, germinativamente, esse desejo que faz com que muitos se perguntem por que não a monarquia. Eu vou, agora, para encerrar a minha palestra, só dar um apanhado. O que é que seria essa nota, uma das notas essenciais pelas quais as pessoas se sentem povo e não se sentem massa nessa consideração e nesse fascínio que existe pelos membros da família imperial e pela ideia do regime monárquico? Quando
eu ressalto muito as manifestações outra vez, a ordem, o desejo de ordem, por exemplo, a quantidade de gente de todas as classes que ia tirar fotografias com a polícia, pondo a bandeira do Brasil. Houve um político famoso, uma esquerdista, que disse o seguinte: eu não entendo o Brasil. Realmente vocês não entendem o Brasil mesmo. Mas ele disse: eu não entendo o Brasil. Nossa, as pessoas sempre estão lá tirando fotografias com a polícia. Estão. Estão por quê? Porque eles acham que a polícia faz parte de uma ideia de ordem que deve haver na sociedade. E que é essa ideia de ordem que eles estimam. Eles não têm na sua cabeça a ideia da desordem. Então é o seguinte: quando um número considerável de pessoas começa a ansiar por uma ordem na sociedade, para admirar tudo aquilo que é mais perfeito, para dispor as coisas retamente, nós podemos dizer que começa a germinar o espírito monárquico numa sociedade. Ele pode não se explicitar ainda, mas começa a germinar. Será por acaso que em todas as revoluções igualitárias, as turbas revolucionárias entravam nos palácios e destruíam tudo? Entravam nos monumentos e destruíam tudo? Por que as revoluções antimonárquicas tinham essa característica, a destruição de tudo que era belo, a destruição de tudo que era ordem? Porque elas estavam animadas por um princípio de desordem. Ora, quando essas pessoas vão às ruas, aos milhões, e não há um incidente, essas pessoas estão animadas por quê? Por um espírito de ordem, por um espírito de querer um Brasil que progrida na ordem, na calma e na paz. Esse movimento ascensional da sociedade tende naturalmente para uma corte e para um rei, que são o fator de unidade, porque esse fator de unidade é portador de tradição, como eu disse antes, e não é um clube de aventureiros como é a República. A República é um clube de aventureiros, que vem do nada e para o nada vai. Então, essa ideia de que há uma corte, de que há um monarca e de que há uma família imperial é o que faz com que toda a sociedade tenha um ponto de convergência. Os grandes poetas, os grandes pintores, os grandes escultores, os grandes arquitetos, os grandes literatos, os grandes cientistas, os grandes guerreiros, os grandes estadistas, os grandes aristocratas, todos tendem para esse modelo de perfeição. E, portanto, esse modelo de perfeição colocado no alto do Estado eleva toda a sociedade. Eleva toda a sociedade. As pessoas acham que haver uma família real ou haver uma família imperial é uma espécie de corte na sociedade. Pelo contrário, é um fator de unidade da sociedade. A pessoa se sente representada. Vejam qualquer cerimônia da Inglaterra. Vejam se os ingleses não se sentem interpretados pela rainha. Ou se sentem interpretados pela família real. Claro que se sentem. Eu comentei aqui uma vez que numa das festas de comemoração da rainha, não me lembro agora qual era, 2 jovens australianas súbditas da rainha de Inglaterra, 2 jovens com tudo que o mundo moderno pode oferecer, dinheiro, iPods, iPads, todas essas coisas, elas foram a Londres para quê? Para ver a rainha passar. E o que é que elas disseram? Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Mas quê? Um dia mais feliz da sua vida vai ser ver passar uma senhora já com uma certa idade? O problema é que essa senhora é intérprete da perfeição desse povo. É intérprete da estabilidade política desse povo. É intérprete dos símbolos desse povo. E eles se orgulham disso. Por isso é que a rainha da Inglaterra fez 90 anos e desfila em carro aberto por meio de Londres. Não precisa milhares de guarda-costas, não precisa vidros negros para esconder atrás, nem fazer 3 carros para não saber onde é que ela está. Ela desfila em pé com a alegria dos súbditos. Mas a República tão popular esconde os seus presidentes atrás dos vidros fumês. Portanto, e aqui vem uma coisa que é muito grave para os monarcas, há algo de sonho e há algo de mítico nos príncipes. E eles precisam carregar isso diante da população. E se eles não carregarem isso, eles são derrubados. E eles não podem renunciar
ao mito que existe neles mesmos. O mito não são eles. O mito são aquilo que eles portam. Como é que, por exemplo, nós olhamos para Dom Bertrand, olhamos aqui para dois príncipes que estão aqui na minha frente, e nós podemos esquecer que eles são descendentes da família que fez a grandeza do Brasil? Como é que a gente consegue esquecer isso? Eles não são apenas Dom Rafael e Dom Pedro Alberto. Eles são descendentes de uma família que fez a glória do Brasil. E eles também não se podem esquecer disso. Eles são diante dos outros, e é isso que eles são diante dos outros. Bom, eu termino agora a minha palestra, não vou cansá-los mais, resolvendo um problema. Isso que está acontecendo no Brasil é uma mera nostalgia? Isso é um saudosismo que nós estamos assistindo? Então as pessoas dizem que não, agora esses aqui, coitados, reúnem-se ali numa sala, como o Brasil está muito convulsionado, volta logo monarquia, etc., volta logo os príncipes. Isso é saudosismo? Eu digo que não é saudosismo. Isso é uma sensação de futuro, não é saudosismo. Edmund Burke classificou a Revolução Francesa como uma doença infecciosa. E a República foi a espalhadora dessa infecção. Por quê? Porque ela espalhou a vulgaridade, ela espalhou a falta de símbolos, ela espalhou a quebra das tradições. Eu recomendo que leiam um trecho de Eça de Queiroz, em que ele descreve, quando era jornalista, quando era cônsul em Paris, ele descreve a visita do Tsar Alexandre III a Paris. E ele, a uma certa altura, vê uma cerimônia oficial e vê todo aquele brilho dos oficiais e dos nobres russos, com suas couraças, suas condecorações, suas fardas. E depois diz o seguinte: ali no meio tem uns sujeitos que parecem uns agentes funerários, todos de preto, sem graça. Quem são eles? São os ministros da França. São os ministros da República Francesa. E ele faz um contraste entre o esplendor da monarquia e dos seus símbolos e a falta de símbolos e a falta de esplendor dos ministros da República. Bom, eu respondo essa objeção de que não estamos assistindo a uma nostalgia com um trecho que eu acho brilhante de um artigo escrito na década de 50 por Plínio Corrêa de Oliveira, em que ele diz o seguinte: foi precisamente com esta tradição que o mundo contemporâneo rompeu, para adotar um progresso nascido não do desenvolvimento harmônico do passado, mas dos tumultos e dos abismos da Revolução Francesa. Num mundo nivelado, paupérrimo em símbolos, regras, maneiras, compostura em tudo que signifique ordem e distinção no convívio humano, e que a todo momento continua a destruir o pouquíssimo que disso lhe resta, enquanto a sede de igualdade se vai saciando, a natureza humana, em suas fibras profundas, vai sentindo cada vez mais a falta daquilo que tão loucamente rompeu. Portanto, eu mostro o seguinte: este é um fenômeno psicológico antes de tudo, não é político, é psicológico antes de tudo. Alguma coisa de muito interior e forte dentro dela lhe faz sentir um desequilíbrio, uma incerteza, uma insipidez, uma pavorosa trivialidade de vida que tanto mais se acentua quanto mais o homem se enche dos tóxicos da igualdade. A natureza tem reações súbitas. O homem contemporâneo, ferido e maltratado em sua natureza por todo um teor de vida, construído sob abstrações, quimeras e teorias vácuas, se volta embevecido, instantaneamente rejuvenescido e repousado para a miragem deste passado tão diferente dos terríveis dias de hoje. Não tanto por nostalgia do passado, quanto de certos princípios da ordem natural que o passado respeitava e que o presente viola a todo momento. Portanto, se há uma saudade, é uma saudade de princípios de ordem, de princípios transcendentes, como falou muito bem, sobre os quais falou muito bem o meu caro Ibsen. Eu termino, agora sim, a minha exposição com um pequeno trecho de um jornal do Diário de Pernambuco que resume bem o que nós poderíamos pensar ao fim desta exposição.
Foi escrito por um administrador de empresas chamado Francisco Dacal, no Diário de Pernambuco. E diz o seguinte: os protagonistas desta infelicidade não reclamem que não tiveram crédito do povo. Foram eleitos. Tiveram sim. Entretanto, falharam na gestão gravemente. Desviaram da ética. Ainda por cima, recusam-se em assumir responsabilidades pelos erros cometidos diante de tantas evidências. Desde 1889, o brasileiro tem sido extremamente tolerante. Todavia, ele está cansado de tanta aberração. Chegamos a uma situação onde ou se reinventa a república ou que volta a monarquia.